Fuga dissociativa é uma condição rara em que uma pessoa esquece tudo sobre si mesma e sua identidade. No entanto, o que separa um estado fugue de algo como a amnésia é que a pessoa que sofreu dessa condição não está confusa ou assustada com o sol e a perda de memória. Em vez disso, eles estão totalmente cientes do ambiente ao redor e costumam viajar para um local distante, quase como se estivessem procurando algo. Em alguns casos, o paciente pode até iniciar uma vida totalmente nova e totalmente funcional, sob um nome totalmente novo, o que provavelmente é o sintoma mais assustador desse distúrbio. É quase como a pessoa que você reconhece como si mesmo se deixa para trás enquanto outras pessoas controlam seu corpo. Essas segundas vidas podem parecer tão normais que, a menos que alguém conheça essa pessoa antes, eles não sabem que estão falando com alguém que experimenta uma condição tão perturbadora. Alguém também pode passar meses presos como esse eu alternativo, vivendo uma vida nova, e para seus entes queridos, eles são uma pessoa desaparecida. Agora, ainda não temos uma imagem clara de como esse transtorno é possível, mas sabemos que é forte correlação com a amnésia e, mais importante, com o distúrbio da identidade dissociativa, também conhecido como transtorno múltiplo da personalidade. Quanto ao que causa um distúrbio tão extremo, as razões podem variar desde trauma mental e físico grave ao uso de substâncias psicotrópicas e, em alguns casos, até mesmo como efeitos colaterais da demência. Felizmente, não houve um único caso de dissociação que se tornou parte permanente da vida de alguém. Todos os pacientes acabaram se reunindo e encontraram em um local desconhecido sem lembrar como chegaram lá. No entanto, embora alguns recuperem suas memórias logo após emergir do estado de fuga, outros ainda não conseguem lembrar nada sobre si mesmos, o que aconteceu com Jeffrey Allen Ingram. Em 10 de setembro de 2006, Jeff acordou em uma calçada em Denver Corporation. É claro que acordar na calçada agora será angustiante o suficiente, mas Jeff teve que enfrentar uma realidade ainda mais severa. Ele não se lembra de quem ele era e como chegou lá. É cedo de manhã, não tenho certeza a que horas é. Parece que o sol está começando a nascer, então há alguma luz lá. Eu estava completamente me levantando do chão e percebi que não sabia onde me encontrava. Eu absolutamente não reconheço nenhum prédio ou rua, nenhuma mesmo. Ele procurou freneticamente seus bolsos, esperando encontrar um documento de identificação ou qualquer outro documento com seu nome. Infelizmente, tudo o que ele encontrou foi de $8 em dinheiro. Depois de não lembrar um detalhe sobre seu passado, Jeff se voltou para as pessoas perto para pedir ajuda. Infelizmente, eles não são úteis do que ele esperava. Para eles, Jeff parece um louco que usa drogas. Isso é extremamente terrível. Eles me retiraram como se eu fosse alguém que vive fora das ruas ou fosse uma espécie de psicótica. Você sabe, sim, você não sabe onde está. Sem outra alternativa, Jeff decidiu começar a trabalhar em encontrar a solução mais lógica que conseguia pensar na época, que era localizar um hospital. No entanto, ele não tinha dinheiro suficiente para pegar um táxi, então ele partiu a pé e acabou encontrando um hospital depois de caminhar por 8 horas. Mas devido à sua perda completa de memória, mesmo conseguir uma consulta no hospital é um desafio. Eu acabei entrando em Denver Health. Acabei chegando até onde eles levavam as admissões. E coisas. Assim, conforme dito, necessito de assistência. Eles estão todos bem, mas você sabe qual é o nome dele mesmo? Eu disse que não tenho ideia, é isso que eu estou aqui. Porque ela disse bem. Você tem que colocar algo para baixo. Eu disse que não sei o meu nome, como se vocês não entendessem. Então eles me deram um nome e outras coisas lá, e você sabe, John Doe ainda me perfurou. Qual é o seu nome? Eu não sei, você sabe, eu estou chorando neste momento. Estou tremendo muito mal. Eu mal consigo me levantar. Enquanto estava no hospital, os médicos tentaram tudo o que puderam, desde medicamentos até terapia, para ajudá-lo a recuperar sua memória. Mas mesmo após 6 semanas de tratamento, Jeff não tinha pistas sobre sua identidade. A única opção que ele tinha foi tornar o rosto o mais famoso possível para que talvez alguém da sua vida anterior possa identificá-lo. Então, em 22 de outubro, ele foi à TV Nacional para pedir ajuda. Eu não sei, é difícil de explicar. Eu só tento procurar informações na minha cabeça, mas não está lá. Está apenas em branco. Sim. Então qual é a parte mais difícil? Não sei. É muito estressante, sim. Você pode me fazer um favor? Você pode tirar o chapéu para que possamos ver como você se parece sem chapéu de beisebol? Porque as pessoas podem se lembrar de você dessa maneira. Você sabe se você sempre usa óculos ou não sabe? Eu não sei. Por que você não tira essas coisas para que possamos ver como se parece sem óculos? Felizmente, seu noivo, Penny Hanson, o identificou e contatou a polícia sem demora. Ela também forneceu fotos dos dois juntos para comprovar sua versão dos fatos.
Hoje, Jeffrey Ingram abraçou sua noiva, que ele não pôde reconhecer há apenas 24 horas. Ele nem se conhece. Aconteceu que Jeff era um mecanista de 40 anos de Olympia, Washington. Em 6 de setembro, ele viajou para visitar o amigo no Canadá que está gravemente doente com câncer, e foi quando ele entrou em seu estado de fuga por 4 dias. A angústia ao saber que um amigo querido pode perecer a qualquer momento devido a uma doença terminal, provavelmente desencadeou o distúrbio. No entanto, é significativo apontar que esta não é a primeira vez que algo assim ocorre com Jeff. Ele já havia enfrentado o mesmo problema 2 vezes anteriormente, desaparecendo por longos 9 meses em 1995. Embora ele recuperasse a memória rapidamente depois de acordar da fuga. Infelizmente, o mesmo não aconteceu em 2006. Por mais romântico que seja, ele não recuperou sua memória depois de ver seu noivo depois de quase 2 meses, e demorou anos para se adaptar à sua vida anterior. Para evitar essa confusão no futuro, Ingram solicitou sapatos GPS e fez uma tatuagem informando sua identidade. Ele também começou a usar um disco de zip com informações médicas ao redor do pescoço. A parte mais perturbadora do incidente, no entanto, foi que ele se lembrou de ter 2 filhos mortos em um acidente de carro. Qual é o resultado disso? Alguma pista? Poucas pistas. Eu posso ter trabalhado em Nova York ou na área de Nova York. Eu tenho uma família maravilhosa e muito querida. Você tem uma família. Uma esposa e 2 filhos foram todos mortos em um acidente de carro por um motorista bêbado. Talvez na área de Nova York, não temos certeza. Mas de acordo com Penny, Jeff nunca teve filhos antes. Porque ele se lembrou de algo tão traumatizante, embora não fosse verdade, nunca saberemos com certeza. A síndrome da mão alienígena é exatamente o que parece. A pessoa perde o controle sobre uma das mãos, geralmente a esquerda. A mão alienígena se move sozinha, muitas vezes de maneiras assustadoras e imprevisíveis, fazendo os pacientes acreditar que a mão não pertence ao corpo. O que torna essa condição ainda mais inquietante é como a mão alienígena pode contradizer diretamente a outra. Imagine virar um interruptor de luz, apenas para sua mão desligá-lo imediatamente de volta. Também pode ser violento com o paciente, com alguns relatos de mãos afetadas tentando sufocar o paciente, o que é realmente perturbador. Embora não compreendamos completamente por que isso acontece, sabemos que é mais comum em pessoas que passaram por cirurgia de divisão cerebral. Para quem não sabe, nosso cérebro tem 2 hemisférios ligados por uma ponte de nervos. Nossa função motora também é dividida entre as 2 metades. O hemisfério esquerdo controla nosso lado direito e o direito controla o lado esquerdo. Mais importante, o hemisfério esquerdo governa nossa capacidade de falar. É onde nosso centro de linguagem está localizado, na parte que expressa pensamentos. De certo modo, é a voz de quem somos. No entanto, durante uma cirurgia cerebral dividida, o corpo caloso, a ponte que conecta os hemisférios, é cortado para tratar epilepsia resistente a drogas grave. A teoria diz que a cirurgia cerebral dividida remove a capacidade do cérebro direito de comunicar com o esquerdo, que controlava a fala silenciosamente. O cérebro direito permanece consciente e funcionante, mas sem voz para se expressar. Sem uma maneira de expressar suas intenções, o cérebro direito geralmente move a mão sob seu controle. Um exemplo real é Karen Byrne, em New Jersey. Ela fez a cirurgia de divisão cerebral aos 27 anos para tratar epilepsia e foi sucesso. Isso até que a mão esquerda começou a se mover sozinha. Em uma entrevista, Karen explicou o que aconteceu pela primeira vez na visita de um médico. Citação. O médico Connor disse: "Karen, o que você está fazendo? Sua mão te despenda." Até ele dizer isso, eu não sabia que minha mão esquerda estava desabotoando minha camisa. Então recomecei a abotoar com a mão direita e assim que parei, a mão esquerda começou a desfazê-los. Então ele ligou para um dos outros médicos e disse: "Mike, você tem que chegar imediatamente. Nós temos um problema." Ela também explicou como isso dificulta sua vida diária agora, dizendo que acenderia um cigarro, equilibraria um cinzeiro, pulverizaria e depois minha mão esquerda estenderia para frente e desapareceria. Isso tiraria as coisas da minha bolsa, mas eu não percebi, então eu me afastaria. Eu perdi coisas antes de perceber o ocorrido. O pior de tudo, a mão esquerda às vezes atacou a Karen e começou a atacá-la de inesperado. Levanta perguntas sobre quem somos se a teoria do cérebro dividido for verdade. Mesmo com implicações assustadoras, duvido que teremos respostas concretas em breve, pois esse distúrbio é raro e difícil de estudar. Além disso, nosso cérebro é complexo para entender totalmente com a tecnologia médica atual. Síndrome de Cotard, também conhecida como ilusão de Cotard ou síndrome do cadáver caminhante, é um transtorno mental raro onde a pessoa acredita estar morta, não existir, ou de alguma forma perdeu seus órgãos internos ou sangue. Foi descoberta por Jules Cotard, um neurologista francês, que descreveu a condição pela primeira vez em 1880. Ele observou muitos traços comuns em indivíduos com depressão grave naqueles afetados.
Eles param de cuidar de si mesmos, se tornarão sem emoções e tirarão zero prazer. Eles gostavam anteriormente, mas estudos confirmaram que a síndrome do cadáver caminhante não era um distúrbio isolado. Em vez disso, é o resultado de depressão e ansiedade extremas, levando à psicose e esquizofrenia. Experiências próximas da morte também podem ter efeito similar, onde alguém recobra a consciência após estar perto da morte ou até mesmo morrer por alguns minutos antes de ser ressuscitado. O veterano do exército Warren McKinley sofreu um terrível acidente de motocicleta. Ele sobreviveu, mas o trauma na cabeça resultou na síndrome do cadáver caminhante. O que eu senti é o que tem. É assim que você se sente emocionalmente. Qual é o sentido? Por quê? Porque eu estava na corte de Hadley e eles estavam tentando me ajudar. Vá para a reabilitação. Você e eu já passamos por isso. Parecia um fantasma, não estás? Qual é o sentido? Como um fantasma morto, andando. Exames modernos descobriram uma forte correlação entre a síndrome de Cotard e danos às partes do cérebro responsáveis pelo reconhecimento de rostos. Então, quando uma pessoa já ansiosa se vê no espelho, ela não pode se reconhecer e chegar à conclusão delirante de que deve estar morta. Os pesquisadores também mapearam os 3 estágios principais da síndrome cardíaca costeira, e o assustador é que começa como praticamente indistinguível da depressão regular no que é chamado de estágio de germinação. Nessa fase, os pacientes experimentam insônia, solidão e perda de interesse na vida doméstica e no trabalho. O próximo estágio é chamado de estágio de floração, onde os sintomas se transformam rapidamente na síndrome de Cotard. Durante esta fase, os pacientes frequentemente afirmam que têm partes do corpo ausentes ou podridas, que estão mortas, ou em casos graves, que não existem mais. O estágio final e mais terrível da síndrome de Cotard é chamado de estágio crônico. Neste ponto, a ilusão da morte se enraizou na mente do paciente, levando-o a recusar qualquer ajuda dos outros e negar a realidade. Quando uma pessoa atinge este estágio, torna-se extremamente difícil reabilitá-la, pois em sua mente, qual é o sentido? Eles se consideram mortos. Embora exista algumas exceções, a maioria dos pacientes nesta fase acaba em um dos 2 campos distintos. Para cerca de 55% dos pacientes, o principal sintoma da síndrome de Cotard é a ilusão da imortalidade. Eles acreditam que perderam órgãos vitais. No entanto, eles ainda estão atentos o suficiente para perceber que seu corpo ainda está se movendo. Normalmente, eles verão provas de que seu corpo funciona bem e chegam à conclusão de que ainda tem todos os órgãos vitais. Infelizmente, a psicose causada pela síndrome de Cotard os leva a uma percepção destrutiva de que são funcionalmente imortais. Esse é exatamente o caso da mulher de 43 anos, cuja condição levou Jules Cotard a descobrir a síndrome. Ele é chamado de Louka Wiesel-Schecks. Em seu relatório de caso, Jules descreveu a condição de Laude Wiesel-XS em detalhes, afirmando que Laude Wiesel-XS afirmou que ela não tem cérebro, nervos, peito, estômago, intestino, há apenas pele e ossos de um corpo em decomposição. Ela não tem alma. Deus não existe, nem o diabo. Ela é apenas um corpo em decomposição e não precisa comer para se sustentar. Ela não pode morrer naturalmente. Existe para sempre, a não ser que seja queimada. Infelizmente, Jules não tinha como tratar essa mulher na época. Mais tarde, ela morreu de fome depois de se recusar a comer nada. Embora pessoas que sofrem dessa forma de Cotard encontrem algum conforto na ilusão de que não podem morrer, a vida do segundo grupo se torna um pesadelo sem fim. O caso mais perturbador que encontrei envolveu um professor aposentado de 65 anos, chamado Mr. B no relatório do caso. Para proteger sua privacidade, vamos chamá-lo de Brian a partir de agora. Em algum momento no início de 2010, Brian começou a experimentar muitos sintomas negativos, incluindo tristeza, mal socialização, ansiedade, sono e apetite reduzidos, ideias de inútil e culpa. Não demorou muito para esses sintomas se agravarem, levando a ilusões de catástrofe, niilismo e perseguição. Ele começou a acreditar que havia perdido todos os seus bens e se sentia extremamente pobre. As coisas pioraram quando Brian começou a acreditar que seus órgãos não funcionavam mais. Seu cérebro havia parado e sua casa estava prestes a desabar. Esse sentimento de niilismo tornou-se tão insuportável que Brian tentou acabar com sua vida. Felizmente, sua tentativa foi frustrada e ele foi hospitalizado. Os familiares encontraram uma nota de despedida em seu quarto, onde ele explicava que queria acabar com sua vida para evitar espalhar uma infecção mortal na vila. Mesmo depois de ser internado no hospital, Brian tentou acabar tudo mais 2 vezes antes de ficar completamente convencido de que já estava morto e se recusou a comer. O único forte neste caso é que o médico pode diagnosticar sua condição como síndrome de Cotard a tempo e tratá-lo de acordo. Este é um desenvolvimento significativo, especialmente quando você considera que, ao contrário de Jules Cotard descobrir a síndrome pela primeira vez há 140 anos, as opções de tratamento praticamente não existem. Embora a síndrome de Cotard não seja oficialmente reconhecida como transtorno mental em manuais médicos como o DSM-5 e o CID-10 pela OMS,
encontrei vários estudos que sugerem tratamentos cada vez mais eficazes. Hoje, com métodos como terapia eletroconvulsiva e medicamentos psiquiátricos, além dos avanços na tecnologia de imagem cerebral, esperamos compreender melhor as causas da síndrome de Cotard e encontrar maneiras de preveni-la. Síndrome de Ekbaum. Síndrome de Ekbaum, também conhecida como parasitose delirante, é uma condição de saúde mental onde os pacientes acreditam que estão infestados ou infectados por algum tipo de insetos ou parasitas. Isso pode incluir vermes, ácaros, bactérias e até ratos em casos extremos. Trata-se de um distúrbio em que a pessoa está convencida de ter pragas rastejando sob a pele. Embora a síndrome de Ekbaum não cause danos diretos ao corpo do paciente, ela pode levá-los a machucar seu próprio corpo ao tentar remover os parasitas. Algumas pessoas podem ir ainda mais longe e usar pesticidas, resultando em problemas respiratórios graves. Felizmente, medicamentos e tratamentos como antidepressivos e terapia cognitivo-comportamental podem ajudar a controlar os sintomas. Dito isso, há uma realidade dura e triste aqui. A parasitose delirante é definida por uma falsa crença inabalável. Aqueles que sofrem estão certos de que parasitas estão em seus corpos, apesar das evidências. Consequentemente, muitos dos afetados não recebem tratamento. Foi exatamente o que aconteceu com uma mulher de 53 anos na Colômbia em 2017. Quando ela procurou ajuda médica, ela já tinha vivido com síndrome da bomba de ovo há 5 anos. Seus sintomas incluem depressão, coceira constante e até alucinações visuais. Ela também relatou o uso de produtos químicos tóxicos para limpar a pele e as roupas na tentativa de eliminar os parasitas, mas sem sucesso. Além de tudo isso, ela também trouxe uma amostra do que ela afirma ser parasita. Através dos testes, observou-se que não havia nada além de pele seca. Quando os exames de sangue também deram claros, o médico explicou que era um transtorno mental e recomendou avaliação psiquiátrica. Ela estava completamente convencida de que os parasitas eram reais. Quando os médicos discordaram, ela parou de responder e recusou o tratamento. Espero que essa mulher receba a atenção médica necessária e agora esteja vivendo sem esse transtorno. Embora dada a sua resposta ao saber a verdade pela primeira vez, duvido muito que esse seja o caso. Agnósia visual. Agnosia visual é um distúrbio raro que afeta a visão, tornando difícil para o indivíduo reconhecer objetos. Eles conseguem ver algo à frente, mas não conseguem identificar o objeto, ou pelo menos identificá-lo corretamente. Eu vejo cores, formas pontuadas por rostos de pessoas, que eu realmente reconheço e eles se destacam muito mais do que qualquer outra coisa. É por isso que não consigo ler palavras ou música. Então eu ainda posso imaginar como é na minha mente, mas não consigo imaginar como é, ou não consigo ver como é quando olho para isso. Então, essencialmente, eu encontrei as coisas. Horror. Alguém com agnosia visual pode ver uma cadeira e confundi-la com uma criança pequena, embora seja um exemplo extremo. Na maioria dos casos, o paciente confunde um objeto com algo de forma semelhante, como ver um smartphone rosa e crer que é um pedaço de sabão. Existem várias subcategorias desse distúrbio para pessoas com dificuldade em perceber um tipo específico de objeto. Pessoas que sofrem de alexia, por exemplo, não conseguem distinguir entre palavras diferentes e veem todo o texto como essencialmente a mesma coisa. De maneira similar, pacientes com ignoria ambiental têm dificuldade em reconhecer o ambiente ao redor, tornando quase impossível que se desloquem por conta própria. A agnosia visual não é apenas fascinante pela percepção alterada, mas dá um vislumbre dos funcionamentos complexos do cérebro e o que acontece quando falham. Pode ser desencadeada por trauma, como lesão na cabeça ou acidente vascular cerebral. A causa mais comum é o envelhecimento, especialmente em condições como a demência, afetando a capacidade do cérebro de processar e interpretar informações visuais. Não é como se o paciente acordasse um dia incapaz de reconhecer objetos ao seu redor. Começa pequeno, com erros de identificação e piora com a idade. Isso é exemplificado no caso mais famoso de agnosia visual, documentado pelo neurologista Oliver Sacks em seu livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu. O título do livro também se refere à pessoa com agnosia visual, que Oliver chamou de Sr. P, e eu vou chamar de Peter por simplicidade. Agora, Peter era cantor e músico, tornou-se professor de música nos últimos anos e os primeiros sinais de problemas visuais começaram a aparecer durante a escola. Às vezes, um aluno ficava na frente dele e Peter não os reconheceu. Especificamente, ele não reconhecia o rosto do aluno. Isso permanecia até os alunos falarem, quando Peter os identificava pela voz. Isso costuma causar mal-entendidos e frustrações para Peter, mas ele costuma rir e não prestar muita atenção. No entanto, sua situação piorou muito com o passar do tempo.
Ele não só não reconhecia os rostos ao seu redor, mas também via rostos onde não havia nenhum. Em algumas ocasiões, ele acolheu coisas como hidrantes de incêndio e parquedores, pensando que eram seus alunos. Essa distorção da realidade não parou por aí. À medida que seu estado avançava, Peter ficava mais delirante. Ele começou a falar com nossa escultura Nate na cadeira, esperando uma resposta e expressando surpresa quando nenhum veio. Isso aconteceu por quase 3 anos, pois Peter continuou ignorando o problema e se enganando para pensar que era normal, e não foi até Peter desenvolver diabetes e procurar ajuda de um oftalmologista preocupado que sua visão poderia estar falhando, que a verdade saiu. Felizmente, após ouvir a estranha descrição fracionada de Peter sobre sua visão, o oftalmologista percebeu que o problema não era nos olhos de Peter, mas em seu cérebro. Ele encaminhou Peter para Oliver Sacks para diagnóstico adicional. Na consulta, Oliver lhe deu uma revista e pediu para descrever o que via. De acordo com o relatório do caso, Peter conseguiu discernir detalhes mais finos, como cores, brilho e formas de objetos em uma cena, mas quando pedido para descrever a cena como um todo, sua mente desenhou um branco. Porém, a parte mais estranha de sua visita quase aconteceu quando Peter estava prestes a sair. Ele estendeu a mão e pegou a cabeça de sua esposa, que veio com ele e tentou colocá-la na cabeça. Em outras palavras, Peter acabou de identificar mal sua esposa como um chapéu literal. Isso confirmou sem dúvida que Peter estava lidando com agnosia visual e, infelizmente, embora o diagnóstico fosse preciso, Oliver não tinha tratamento para melhorar sua condição. Peter teve que se adaptar a reconhecer as pessoas com outros sentidos pelo resto de sua vida. Isso mostra a capacidade de adaptação humana. Mesmo diante de algo tão devastador como a agnosia visual, Peter demonstrou resiliência. A ilusão do programa Truman é um transtorno extremamente raro e recente, onde pacientes acreditam ser protagonistas de um reality show. Na mente deles, o mundo ao redor é um conjunto elaborado com centenas de câmeras secretas registrando respostas a eventos. O nome da doença vem do filme de 1998, estrelado por Jim Carrey, Truman Show. Para quem não viu, o filme narra a história de Truman, adotado por uma empresa ao nascer. Esta empresa então constrói uma ilha isolada com milhares de câmeras e transmite cada segundo da vida de Truman para que o mundo inteiro veja. Embora existam algumas diferenças individuais, na maioria dos casos, quase todos os pacientes acreditam ser a versão real de Truman. Quando perguntado, é assim que uma das pessoas com ilusões descreve sua mentalidade. Eu percebi que sou o centro, o foco da atenção de milhões e milhões de pessoas. A minha família e todos que eu conhecia eram e são atores de um roteiro, uma farsa cujo objetivo é fazer-me o foco da atenção do mundo. Medicinalmente, a ilusão do show de Truman é sintoma de psicose, e pode ser um sinal precoce de esquizofrenia. Apesar de muitos casos dessa ilusão ao longo dos anos, poucos foram tão significativos quanto Albert. Albert era um 26 anos de Pensilvânia Ocidental que está a viver uma vida bastante normal. Albert trabalhava em uma fábrica de montagem próxima e morava com seus pais, mas um dia em 2002 decidiu viajar para Nova York e tentou entrar no prédio das Nações Unidas. Quando um guarda o impediu de avançar, ele deu um soco e foi levado para o hospital psiquiátrico de Bellevue. Foi lá que Joel Gold, psiquiatra, e Ian Gold, neurofósofo, descobriram a verdade sobre a condição de Albert. Como aconteceu, Albert acreditava que ele era o personagem principal de seu próprio programa de TV, e que todos ao seu redor, incluindo seus pais, não eram mais do que atores. Ele também revelou que os showrunners estavam observando cada movimento de seus olhos através de pequenas câmeras sem fio implantadas em seus olhos. Sua ilusão chegou ao ponto em que ele acreditava que o incidente de 11 de setembro era apenas uma reviravolta de enredo para tornar o show mais interessante. Antes de ser preso, ele tentou escapar do show pedindo ajuda às Nações Unidas. Por isso, viajou mais de 200 milhas para Nova York. Albert foi identificado como o primeiro caso documentado de um transtorno mental recém-reconhecido, eventualmente chamado de Truman Show Delusion. Os irmãos Gold diagnosticaram várias 100 pessoas com o mesmo distúrbio delirante, e infelizmente, à medida que as câmeras se tornam mais menores e a vigilância mais generalizada, é difícil imaginar a frequência desses casos diminuindo em breve.